Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um Encontro com a Autora, o programa de literatura da Câmara dos Deputados, que é feito em parceria com o Centro Cultural da Câmara dos Deputados, a Biblioteca da Câmara e a TV Câmara. Esse espaço em que a gente discute literatura brasileira, traz autores para lançarem seus livros, a gente fala também sobre como a literatura e o futuro do Brasil estão interligados, num bate-papo que todo mês está no ar com convidadas novas. No programa de hoje, nossa convidada é a Tati Bernardi. Tati, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom dia, Tati. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou Maria Amélia Eloy, e, para a gente começar essa conversa, eu vou ler uma pequena biografia da nossa convidada. Tati Bernardi é cronista, roteirista de cinema, TV, teatro, colunista da Folha de São Paulo, apresentadora e uma das vozes mais potentes da escrita de si, da ironia e da angústia no Brasil. A autora tem formação em publicidade e estuda psicanálise há muitos anos. Tati Bernardi começou escrevendo sobre os amores e ansiedades de mulheres jovens, e hoje fala também sobre maternidade, política, desigualdade social, hipocrisia, cancelamento, privilégios. No seu mais novo livro, A Boba da Corte, publicado recentemente pela editora Fósforo, ela mistura tudo isso: autoficção, análise, ironia, vergonha, lucidez, para rir e para causar reflexões e debates. Bem-vinda, Tati. Muito obrigada. Amei essa biografia e achei boa. Vou pegar para pôr no meu site. Isso aí, achei bom. E obrigada, não dei oi para vocês, estava concentrada aqui nela. Obrigada. Hoje a gente vai falar especialmente sobre o mais novo livro da Tati, A Boba da Corte. E quem ainda não leu, eu vou resumir aqui a história. Vou usar algumas das palavras da Tatiana Salim Levi, que fez a orelha do livro. Tudo começa com um equívoco do Uber, que leva uma das convidadas do aniversário de Tati, não para o lugar da festa, mas, coincidentemente, para o lugar onde Tati passou a infância. Isso porque os dois lugares têm nomes quase idênticos. Mas o Largo do Maranhão, no Tatuapé, onde Tati passou a infância, não tem nada a ver com a Rua Maranhão, em Higienópolis, zona nobre da capital paulista, onde a escritora mora hoje. A partir desse episódio, Tati começa a contar sua perspectiva de mulher atravessada pelo desejo de pertencimento. Em jantares da elite paulistana, cercada por discursos refinados e silêncios ensurdecedores, ela se sente fora do lugar, uma espécie de boba da corte, tentando se encaixar num palco que não foi feito para ela. É com esse desconcerto elegante e verdadeiro que Tati nos convida a refletir sobre essa perspectiva, né, e sobre um pedacinho da realidade brasileira. Tati, qual o trecho que você separou para ler para a gente? Então, separei o trecho que fala justamente disso, que é o começo do livro. A Travessa do Triunfo, no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, fica no Largo do Maranhão. Ali morei por toda a minha infância e adolescência. Hoje, moro na Rua Maranhão, no bairro de Higienópolis, onde faço uma festa para comemorar meu aniversário de 43 anos. Uma amiga da elite carioca, convidada para a celebração, me escreve a seguinte mensagem: Tati, eu coloquei Maranhão e o Uber veio parar em um lugar medonho. Se eu demorar para chegar na sua casa ou o celular não atender mais, você chama a polícia? Vou compartilhar com você o status da viagem, ok? Quando a foto da localização chegou, apareceu o Lago do Maranhão, o lugar em que brinquei tantas vezes quando era pequena. O lugar em que experimentei pela primeira vez uma palmilha para consertar minha pisada para dentro. E me senti tão segura que saí correndo pelas ruas, enquanto meu pai, desesperado, me procurava de carro, com a minha mãe nervosa ao lado. Meu avô caminhava ali, no Lago do Maranhão, depois de todas as refeições, porque acreditava que expelir os gases ao máximo era o que de melhor poderia fazer por sua longevidade. Ali, eu empinei pipa, aprendi a andar de bicicleta e conheci Sandrinho, o cara da mobilete verde. Quando chovia, a mãe dele não o deixava andar de mobilete, e meus dias não faziam sentido.
Minha mãe me ensinou a desenhar com sal, no parapeito da janela que dava para o quintal da casa, um imenso sol. Eu fazia isso até que o tempo abrisse e então ouvia o ronco da motinha. No dia em que Sandrinho finalmente me levou para dar uma volta, cheguei em casa com queimaduras de escapamento, nas 2 canelas, mas não lembro de sentir nenhuma dor. Ali, no Lago do Maranhão, minha mãe me levava para me distrair dos meus enjoos de sempre, e a gente brincava, no verão, de furar as bolhas de piche do chão recém-asfaltado com os gravetinhos caídos das árvores. Senti uma dor e um horror tão grande da minha amiga com medo da minha infância que comecei a passar mal. Senti horror da minha casa, da minha festa, de todas as pessoas. Se eu passar mal e quiser usar o banheiro, vou usar o banheiro desta casa? Que casa é essa? Era a minha casa, mas, de repente, eu a estranhava e tinha asco de mim e de todos os convidados. Vai dar o que render essa conversa, hein? Sim. Logo no início, a gente já observa aí uma tensão social, né, entre os personagens. Eu queria que você ficasse à vontade para responder eu, como narradora, ou como personagem. Fica à vontade, né? Como é uma obra autoficcional, aí, se você quiser falar sobre a personagem ou sobre você mesma, fica à vontade para responder. Essa narradora personagem, os convidados fazem de tudo para que a Luara, né, que fez o jantar, se junte a vocês, elogiam o trabalho dela, tentam diminuir essas barreiras sociais entre quem serve e quem é servido. Mas a Tati cai na real. Em que outros reais você já caiu e quais suas ferramentas, enquanto artista, para, de fato, tentar promover a equidade? Então, eu acho que vou tentar responder como narradora, vai ser muito difícil, né? Porque a autoficção ela não só engana quem lê, mas engana quem escreve também. Várias vezes tem livro meu que tem alguns exageros ou invenções e eu acredito que aconteceu. Eu fico confusa com o meu próprio livro. Mas essa cena, de fato, aconteceu, né? Eu dei um jantar na minha casa e a moça que cozinhou, eu chamei ela para todo mundo conhecer e aplaudir que a comida estava muito boa e pensei, me tornei uma daquelas pessoas que eu ri tanto ao longo da minha vida, né? Que acha que está sendo muito progressista, mas, na verdade, está fazendo ali uma cena, né? E esse livro é muito... Eu sou uma mulher de esquerda, sou uma mulher progressista, convivo num meio de elite intelectual progressista e de esquerda, mas percebo esses furos de discurso o tempo inteiro. Então, esse livro é muito para mostrar esses furos de discurso, né? Como essa elite intelectual erra e fala besteira e comete atrocidades. Só que, como eu sou a boba da corte, ou seja, como eu demorei para chegar nessa bolha, eu mantive o meu olhar de perceber. Quem já nasce dentro dessa bolha vai replicando muito, né, situações ridículas. Eu, como venho da Zona Leste de São Paulo, eu consigo perceber quando estão fazendo e quando eu estou fazendo. Então, esse livro ele é para tirar sarro dessas pessoas, mas de mim, sobretudo, né? Então, recentemente, você pediu para citar outro exemplo. Recentemente, eu conversei com meu ex-marido e falei: bom, a nossa filha está numa escola particular e é uma bolha. A gente precisa fazer alguma coisa com isso. E aí ele falou: vamos colocá-la no teatro, vai conhecer outras crianças. Aí a gente começou a pesquisar um monte de teatro e não cabia na nossa vida, os dois trabalhando muito, um teatro que a gente fosse ficar 1h30 parado no trânsito. E a gente acabou colocando um teatro que é do lado da escola, ou seja, ela continua na bolha, entendeu? E a gente fala, bom, enfim, é ridículo, né? Então, esse é um livro para eu rir desses ridículos, e eu estou inserida nele. Agora, eu acho importante que isso seja falado também, né, por esses... eu não tenho um lugar de militância... eu sou uma feminista que escreve personagens que levam uma vida feminista, mas eu não sou uma militante séria, né? Os meus textos são mais de humor, tal, mas me considero dentro dessa linguagem que trabalha o progressismo não com uma militância muito séria. Então, acho que é um jeito de falar, só que através da literatura e com humor. Então, você sente que o que você escreve contribui para essas reflexões
a ironia, o humor pode ser uma ferramenta que talvez alcance essa elite mais do que um discurso acadêmico ou um Gessé de Souza, que traz uma discussão mais conceitual? Assim. Você sente que tem alcançado mais esse público? Eu tenho um trabalho que, assim, eu tenho, por exemplo, o meu podcast, Meu Inconsciente Coletivo, que entrevista psicanalistas, os melhores do Brasil. Então, são pessoas com toda essa formação, mestrados, doutorados, e o meu programa é tornar tudo o que eles sabem muito democrático e palatável para quem escuta. Então, é até um combinado, quando eles chegam para gravar. Eu fui entrevistar o Safatli, e eu falei, todo mundo tem que entender o que você vai falar. Porque, assim, eu sei que você é genial, mas eu já fiz aula com você e uns 20% mais, uns 40% não entendi nada. E, assim, eu preciso que o que você sabe chegue nas pessoas sem elas terem passado 20 anos estudando para se tornar acadêmico. Então, esse é uma... Assim, eu não sou uma acadêmica, mas eu gosto de estar em contato com o que eles sabem. Só que eles precisam passar isso de um jeito que a gente entenda. E acho que o Christian Dunker, por exemplo, faz isso de forma brilhante. E, por isso, é atacado, muitas vezes, por acadêmicos. Que é como se fosse assim... A gente está há 30 anos estudando para você transformar isso numa coisa que os outros entendam. Não é um pensamento muito democrático e progressista, né? Deixa a gente saber o que vocês sabem, mas parece que assim, não, eu estou aqui há 30 anos dentro desses corredores e aí agora alguém vai no YouTube e entende rapidamente, né? Então, o meu trabalho é um pouco esse. Eu acho que com humor, com ironia e com literatura, eu consigo falar de questões sociais nesse livro, mas sem a pretensão de ter essas formações. Eu não tenho uma formação, não tenho um mestrado em ciências sociais, né? E só que ele é um livro, só que assim, eu estou falando de uma história que eu vivi. Então, muitas vezes, uma pessoa, um herdeiro, vai estudar ciências sociais, mas não fez a ascensão social que eu fiz. Então, não estou diminuindo o trabalho dele, mas espero que ele não diminua o meu. São maneiras diferentes de falar sobre questões sociais. Eu não tenho as formações, mas eu vivi essas coisas todas. Apesar de ser uma mulher branca, tem que fazer o disclaimer, né? De ter nascido numa família de classe média, estudei em colégio particular, mas eu passei por uma ascensão social, e é a minha história. Você falou aí de herdeiros, né? Eu lembrei de um trecho, né? Eu até anotei aqui o texto, que é do seu livro, todos ali são filhos de, netos de, sobrinhos de, primos de, e se conhecem de, frequentam a, viajaram muito para. Quem são eles sem as suas preposições? Aí eu pergunto a você, né? Porque a sua personagem, ou você, parece que está sempre num não lugar, né? Que não é tão adaptada nem à simplicidade do lugar onde nasceu, nem ao luxo, né? Dessa elite paulistana. E aí eu queria saber se é possível ser alguém sem preposições e como seria, né? Se esse seu desejo de ter esse local genuíno, sem preposições. Isso é uma coisa muito interessante. Até falei no lançamento na Platô ontem, que essa falta de qual é o meu lugar, né? Porque, quando eu retorno para o lugar onde eu nasci, eu não consigo conversar com as pessoas, elas são muito conservadoras, e as conversas são muito diferentes, né? E acho que a gente tem também que, apesar da angústia que isso causa, o meu pai é uma pessoa completamente diferente de mim. Ele é extremamente bolsonarista, ele é uma pessoa que não pôde estudar, é uma pessoa... Só que ele é meu pai, então não vou deixar de conviver com meu pai, né? Nas redes sociais, a gente bloqueia lá uma pessoa que vem encher seu saco, mas o meu pai, não. E esse retorno para esse lugar, ele sempre me traz muito isso, né? Essa sensação de um não lugar. Mas também, quando eu estou ali, hoje onde eu moro, e frequento alguns ambientes, eu também tenho esse olhar de fora, que percebe esses furos, inclusive percebe em mim, como eu estava falando, né? Mas eu acho que o meu lugar hoje é o lugar justamente dessa inadequação que fez eu escrever, porque essa inadequação começa na minha infância, porque a minha família, por eu ser filha única e neta única,
eles eram uma família classe média sem grana, assim, classe média mais baixa. Só que, como eu era neta e filha única, eles colocaram tudo para eu vingar. Então, assim, a gente vai fazer um esforço para ela estudar, a gente vai fazer um esforço para tudo, assim, né? E eu fui criada para sair dali. Então, isso era dito para mim, sabe? Você é a primeira a estudar inglês, você é a primeira a fazer faculdade, você é a primeira a arrumar os dentes, você é a primeira a fazer fisioterapia, sei lá. E só que é para você sair daqui. Então, imagina você estar num lugar que, desde criança, não é o teu lugar. Eu queria brincar com as crianças da rua. Eu conto essa história no livro, né? Eu queria ser a minha rua era uma rua muito interessante, assim, porque a moça que limpava a nossa casa era minha vizinha de parede, assim. A casa do lado era uma rua com casas muito simples, só que a casa dos meus pais era um pouco melhor. Então, a gente podia contratar a moça que trabalhava na nossa casa. Só que eu queria brincar com as crianças da rua. Não, você está sendo criada para sair daqui. Era uma coisa violenta, assim, né? Mas depois, quando eu chego em algum lugar, você não é daqui, né? Mas a literatura me deu esse lugar. E aí, quando eu faço essa ascensão social e começo a conviver com pessoas que nascem nessa elite intelectual, que o avô é um artista plástico famoso, a mãe é uma socióloga conhecida, o pai é um arquiteto. Eu conheço muitas dessas pessoas que, aos 40 anos, falam para mim: eu não sei quem eu sou. Porque eu queria ser meu pai, eu queria ser o meu avô, eu queria ser minha tia. Vem dessa família que todo mundo é alguém. Né? E eu pensei, olha que louco, porque eu achava que essas pessoas já nasciam muito prontas e preparadas para ser alguém. Né? E o fato de eu ter que ter, muito nova, pensado e criado uma estratégia para chegar em algum lugar me fez chegar aos 20 anos já sabendo muito tudo. Eu tinha programado aos 20 anos tudo que eu ia fazer até hoje, assim, né? Por essa vontade de chegar, né? Então, eu percebo que, na verdade, todo mundo está assombrado, de certa forma, por um não lugar, mesmo quem já nasce com tudo muito pronto, né? Então, esse livro ele é uma eu me reconecto com a minha herança. Ele é um livro que se pergunta o tempo inteiro qual é a minha herança, né? E eu chego ao final do livro pensando que eu onde eu estou, com pais que não puderam estudar, minha mãe não terminou nem o ginásio, e tudo que ela pôde fazer por mim, essa é a minha herança. Né? Eu olhava aquelas amigas da minha idade, com os pais, com doutorados e mestrados, às vezes um pouco mais perdida, ou no mesmo lugar onde eu estou, sabe? Então, a minha herança é o que minha família pôde fazer por mim. Acho que o livro também dialoga com um outro público, porque você tem esse personagem aristocrata, elite, intelectual, que talvez não se perceba nas suas incoerências, mas eu sinto que também dialoga com um público que deseja estar nesse lugar, né? Eu percebo que você também fala sobre apaixonamento, assim. Essa é a elite onde eu gostaria de estar, né? Fui criada para estar nesse lugar. E não é incomum que muitas pessoas desejem a mesma coisa. Né? E sinto que muitas pessoas, quando ascendem, vão para o exterior, visitam vários museus num dia, mas nunca vai no museu no Brasil. Né? A gente quer chegar numa elite que é tão distante da gente, mas não se constrói, né? Pensando em termos brasileiros, ou qual é a outra alternativa que não seja essa aristocracia. Será que a gente vai conseguir sair desse pensamento colonial? Assim, qual a sua impressão sobre isso? Nossa, pergunta muito boa. É um pouco isso que eu estava falando, da herança, né? Meus pais já estão mais velhos, eu já entrei naquele ritmo de, em vez de me irritar com o que minha mãe e meu pai não sabem, eu estou aproveitando os anos finais do que eles sabem. Né? Então, eu já estou... Acho que a maturidade traz um pouco isso, assim, de procurar as heranças reais. Né? Você foi falando, eu lembrei que, o ano passado, eu tive uma depressão muito forte, e aí meus amigos ricos me indicaram os melhores psiquiatras, o chefe do geral da psiquiatria, do Einstein, a consulta era R$3.000. E, na verdade, o que me curou da depressão foi para o candomblé. Eu fui nos psiquiatras, mas... não sei o quê, bambambam da história, e perto ali de onde eu moro, na Santa Cecília, uma amiga falou: vai lá conversar com o pai de santo, que está na minha vida há muito tempo. Tal. Eu fui, passei lá por vários banhos e tratamentos, e conversas, e limpezas, e
E eu simplesmente fiquei bem. Tirou mal olhado. Tirei, sei lá, eu tirei um demônio. Acho que do jeito que eu estava deprimida, era mais do que era. Eu estava com alguma coisa mesmo ali. E comecei a frequentar, e comecei a estudar, e comecei a ler sobre os orixás. E isso me levou para um monte de literatura, isso me levou para um monte de história do Brasil, né? Então, esse resgate do que são as nossas riquezas, eu acho que ele é isso. E a maneira como eu fiz um perfil do meu pai para a revista Piauí, porque assim, eu não me, até eu ter tido uma Covid grave e quase internar, eu estava levando o bolsonarismo do meu pai como algo folclórico. Quando eu realmente fiquei muito doente e ele continuou bolsonarista, mesmo o Bolsonaro sendo contra a vacina, eu rompi com o meu pai por alguns meses, né? Mas depois eu pensei, eu curei tudo meu através da literatura. Eu vou curar essa minha mágoa do meu pai através da literatura. Então eu fui entender por que ele era bolsonarista. E eu fiquei entrevistando ele durante um mês e fiz um perfil para Piauí, como amar um pai bolsonarista, né? E eu entendi coisas sobre o meu pai. O meu pai ele não conversava com o pai dele. Eles tinham uma relação muito fria. Meu pai é uma família muito pobre, de Caçapava, que fica ali perto de Taubaté, interior de São Paulo. E o sonho do meu pai, e assim, essa cidadezinha pequenininha, a única coisa que tinha ali era, de frente para a casa dele, tinha um, como é que fala? Não é exército, que os militares com 18 anos se alistam? Não, tinha um quartel. É mais fácil, é uma palavra fácil. É uma palavra Eles fácil. têm que ir ao quartel para se alistar. É isso, Desculpa, eu perguntei errado. Tinha a única coisa que tinha em Caçapava era um quartel, era a única coisa que tinha. E aquilo era o máximo que alguém podia chegar em algum lugar nessa cidadezinha pequena. E o meu pai, com 9, 10, 11, 12, 13, 14, ficava ouvindo a história de quem estava ali dentro, soldado, que fala, a pessoa tem realmente uma ignorância sobre a trajetória militar de alguém. E os soldados ficavam falando, a gente ganha dinheiro, a gente viaja o mundo, a gente sai daqui, todas as mulheres querem namorar porque gostam do homem fardado. E o meu pai ficava, os militares. E quando ele fez 18 anos, o pai dele chegou e falou, tem um presente para você. Menti que você é míope, te livrei de prestar serviço militar. O único sonho do meu pai, ele ganhou de presente um atestado falso de miopia para não ir... E ele passou a vida obcecado por isso, entendeu? E assim, meu pai foi frustrado em tudo. Não pôde estudar, não pôde ficar com a minha mãe, que ele era louco pela minha mãe, só que minha mãe estudou um pouco mais, se politizou e largou meu pai, que era uma pessoa mais ignorante, né? Então ele não pôde ficar com a minha mãe, não pôde estudar, não pôde trabalhar no que ele queria. E o que acontece com uma pessoa muito frustrada? Então eu fui entender o meu pai, sabe? Então, acho que é isso que a gente estava falando, de procurar as riquezas mais perto, né? Ou dos encantamentos, né? Aos quais a gente cede. Exato. Olha, a Tati é muito pop mesmo, porque nunca recebemos tantas perguntas em tão pouco tempo. Eu vou misturar aqui uma pergunta do Davi, da plateia, com uma questão minha também, né? Porque o seu texto é muito fluido, acessível, né? Você tem uma coisa muito irreverente, sem papas na língua, visceral, né? E fala palavrão sobre sexualidade, esquisitices, né? Coisas até escatológicas, situações e tal. E aí... Outro bom resumo. Dá para pôr na biografia. Aí a gente quer saber o seguinte, que nas entrevistas que você faz, você muitas vezes se coloca num lugar de muita liberdade, sem medo de contar essas situações. Isso foi uma construção, ou você é assim mesmo? E essas situações, às vezes, te trazem uma certa vulnerabilidade. Como é que foi a construção desse caminho até você poder falar tudo assim? Você sofreu muita censura? Como que foi esse processo? Eu tive uma avó, assim, eu venho de um matriarcado de mulheres muito fortes, desbocadas e maridos apaixonados por elas, mas com muita vergonha. Sabe aquele marido assim, meu Deus do céu, não consigo largar essa mulher, mas que vergonha. Então, assim, a minha avó, ela era uma mulher muito engraçada. Claro, é uma outra
uma outra vida, são outras experiências. Mas a minha avó, se ela visse que ela estava sendo enrolada na feira, porque pagou 8 laranjas e colocaram 5, sei lá, ela fazia um escândalo. Ela parava a feira, que o cara ficava com medo, dava 30 laranjas para ela, só para ela parar de brigar, sabe? E minha avó falava tudo. A minha avó, eu lembro, eu nunca vou esquecer, eu tinha, sei lá, uns 10 anos, e aí vieram umas pessoas conhecer a casa, porque eles pensaram em vender a casa uma época, e aí vieram umas pessoas conhecer a casa, e minha avó estava muito irritada que meu avô não transava mais com ela. E aí vieram pessoas conhecer a casa, e ela, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha, aqui é o quarto, cama separada, porque não rola mais nada aqui, esse cara também, não sei o quê. Sabe, e meu avô, assim, eu vou me matar. Sabe, eu tinha 10 anos, então isso faz 36 anos, né? Então, ela era muito assim, ela falava muito abertamente que ela era a favor do aborto, isso numa época, né? E depois a minha mãe foi uma mulher, assim, uma hora ela não gostava mais do meu pai. E ela tentou separar. E, na época, e não faz 100 anos, eu tinha 5. Então, eu tenho 46, faz 41, né? Bastante. Fiz humanas, mas não estou tão ruim. A minha mãe não conseguia separar. Ela ia separar, teve que ser litigioso, porque meu pai não queria separar. Ela era sempre juiz homem. Mas a senhora apanha? A senhora passa fome? Minha mãe falava, eu não gosto mais desse homem. Eu não suporto mais esse homem. Não pode separar. Não davam o divórcio para minha mãe. Aí a advogada dela falou, a gente vai ter que esperar ser uma juíza mulher. Minha mãe ficou indo lá, acho que durante 1 ano. Quando foi uma juíza mulher, deu a separação. Mas a minha mãe, assim... Então, mulheres muito, sabe, dessa família. E a minha família é uma família que as pessoas... O jeito de amar é tirando sarro. Né? Então, acho que isso é muito natural para mim. Forçada, eu estou aqui elegante, com a perninha assim, né? Eu sou mais bagaceira. Então, isso é muito natural, vem da minha família. Assim. E eu acho gostoso ser assim. Né? Quando eu tenho que fazer muitas caras e bocas e me comportar muito assim, é aí que eu dou uma travada. E, no meu livro, eu deixo sair isso aí. E você vê mais vantagens do que desvantagens de ser assim tão exposta? Acho que lá com 20, com 30, as pessoas falavam para mim, isso vai te atrapalhar na vida. E eu pensava, bom, que atrapalhe, porque eu não vou conseguir ser de outro jeito. Mas aí agora com 46, eu acho que mais ajudou do que atrapalhou, porque eu consegui coisas, né? Então eu não acho que atrapalha. Assim, atrapalha se eu quisesse ser a moça para fazer um bom casamento, né? Mas nunca quis ser a moça para fazer um casar com um homem, sei lá, que quer uma princesa do seu lado. Mas aí acho que... Ou então trabalhar num lugar muito conservador, que a mulher precisa... Mas essas coisas eu nunca quis, então... Então deu certo, tá, gente? Ser desbocada. Tem algum autor ou autora de autoficção que te inspira? Assim, quais são os escritores que te inspiram? Porque você tem uma literatura, uma forma de escrever bem peculiar. Mas onde é que você bebe, assim, quando você... Ou não? É uma coisa mais fluxo de pensamentos? O primeiro foi Nelson Rodrigues. Eu lembro, assim, eu completamente enlouquecida na minha pré-adolescência, eu com 13 anos, sei lá. Tinha um negócio que passava no Fantástico, passava na Globo, que era A Vida Como Ela É, que era um dos livros do Nelson Rodrigues e transformaram numa minissérie, né? Tinha uns trechos no Fantástico, mas também tinha minissérie. E eu fiquei louca com aquilo. Eu falei, eu quero fazer isso da vida, que era basicamente aquelas famílias perfeitas, né? E todo mundo é muito elegante, só que dentro da família tinha traição, tinha baixaria, eu achava aquilo, que é isso que eu falo, né? Eu estou sempre em busca dos furos de discurso. Aonde que está, até por isso que eu gosto de psicanálise também, né? Onde está o ato falho? Aonde que a pessoa está ali toda posadinha falando, mas eu vou achar o furo do discurso dela. Então, a primeira coisa, assim, adolescente, eu falei, isso aqui é o escritor da minha vida, né? Então, o primeiro foi o Nelson Rodrigues. E aí passei por vários, né? Teve um escritor que foi muito importante para mim, que o personagem era o Arturo Bandini, que é o John Fante, que era um cara que narrava os perrengues dele, então isso também mexia muito comigo. Aí tive a fase Clarice Lispector, muito forte. Hoje em dia, com certeza, é o Edouard Louis, é o meu escritor que mais me inspira, e a Anne Ernaux também. Eu falei uns brasileiros só para não chegar metendo uns franceses, porque chegar metendo francês é difícil, que é arrogante, né? Mas hoje em dia é o Edouard Louis,
assim, esse meu livro, apesar de eu escrever completamente diferente dele, é inspirado nos livros dele. A Carol Siqueira pergunta: você navega a linguagem da coluna, do vídeo, rádio e da literatura. São trabalhos que se confundem ou se complementam? Esse meu livro, ele recebeu um monte de resenha boa e teve uma resenha ruim só que o cara falou: mas ela tem 500 podcasts, ela tem coluna na Folha, e para que alguém vai ler o livro dela? Ela já está falando em todos os lugares, né? Bom, ele fez a crítica sem ler meu livro, porque eu consigo separar, né, nos podcasts. Bom, a maioria dos meus podcasts são de entrevista, e os que eu estou falando de mim, eu estou falando de dia a dia, de uma coisa, né? As minhas crônicas são mais ligadas a uma coisa de percepções eu em relação à cidade. E o livro é onde eu vou mais fundo, né? Não dá para você... Na literatura saem coisas, acho que é o meu trabalho mais próximo de fluxo de pensamento, assim, de como se eu estivesse num divã. Você não vai tão fundo numa crônica e muito menos num podcast, né? Então, acho que são complementares, eles não me atrapalham. Às vezes, para a minha crônica, atrapalha eu estar escrevendo o livro, porque a crônica também é uma tentativa de aprofundar um pouco mais. E os dois são literatura, né? A crônica, apesar de estar num jornal e ser uma coisa mais semanal, assim, é literatura. Então, muitas vezes, para terminar o livro, eu tiro um ou 2 meses da crônica para conseguir terminar o livro. E uma coisa que me atrapalha é fazer resenha enquanto estou escrevendo o meu livro. Eu fico um tempo... Eu até leio outros livros, mas eu não faço resenha. Essa parte atrapalha um pouco. Porque, se eu estou muito mergulhada na obra de um escritor, eu não estou mergulhada na minha, né? Então, isso eu dou um tempo. As perguntas vão desde curiosidades sobre a sua carreira, sobre esse livro que você escreveu, sobre sua filha. Então, vou tentar dar uma diversificada. No início da sua carreira, um texto seu viralizou com uma autoria atribuída ao Luiz Fernando Veríssimo. Como você lidou com isso? E, atualmente, já aconteceu ao contrário? Um texto de um autor novato ser atribuído a você nas redes sociais? É pergunta do Jair. Que medo da pergunta. Olha, eu tenho saudade da época que meu problema na internet era alguém me confundir com o Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho saudade dessa época, essa internet pura, né? Não tinha Twitter, né? Aquela rede do ódio absoluto, né? Achei que era da Clarice Lispector, mas é dessa coitada. Que saudade de alguém me chamar de coitada, porque me confundiram com a Clarice Lispector. Não, acho uma delícia isso, acho divertido, não me incomodava na época, eu dava risada. Então, essas coisas de internet, quem foi que falou, né? Enfim, tem quiz, né? Já me sacanearam muito com isso, e eu tenho saudade. Hoje em dia, o que pega muito para mim é A Máquina do Caos, né? Aquele livro excelente sobre funcionamento de redes, né? Como tudo é feito para a gente brigar ali, né? E acho que tem benefícios possíveis dessa briga, né? Aprendi com meu amigo Janones aqui, que uma vez eu tinha sido cancelada, ele falou: você vai ver, o teu podcast vai aumentar de audiência, e, de fato, aumentou. Mas eu não tenho estrutura para isso. Eu fico realmente muito doente quando eu sou cancelada e me xingam do nada. Assim. Tem uma menina que me persegue, ela realmente, a profissão dela é me xingar. E é uma menina super intelectualizada, interessante, inteligente, mas ela, pelo menos uma vez por mês, tem um post dela me destruindo e a gente nem se conhece pessoalmente, né? E eu tô assim, eu sempre que eu sou xingada porque eu estou trabalhando. É muito doido. Então, assim, eu sou xingada porque eu comecei um podcast, eu sou xingada porque eu lancei um livro. E eu realmente não entendo. Assim, eu levo isso muito para a terapia. Eu tenho bastante dificuldade com isso, assim. Eu cansei de falar que não me faz mal. Eu dei várias entrevistas falando: isso não me pega, mas me pega muito, assim. Eu fico bem triste com isso, né? Mas ser confundida com algum cânone ou alguém começando, para mim, é tranquilo. Muitas pessoas começam escrevendo diários, cartas, né? Parece que você também gostava muito de escrever cartas. Não sei se ainda escreve para pessoas queridas, à mão, como é que é. E
Você acha que é uma forma de cura mesmo, a escrita? E se você aconselha quem quer se tornar uma escritora começar dessa forma, com essa escrita de si? Eu ainda mantenho diário, desde pequena, né? Desde que eu comecei a escrever, eu tenho diário. E mantenho ainda com uma linguagem completamente diferente de tudo. Eu anoto sensações no diário para não esquecer, assim, coisas muito boas, tal, que eu vou também transformar em crônica, em livro, mas ali no diário tem uma linguagem até meio infantil minha, assim, como se eu tivesse... Acho que eu mantive um pouco essa linguagem da infância, assim, e é muito prazeroso para mim. Eu acho que, para quem está começando, eu me beneficiei muito, porque, apesar de já mais velha, eu me tornei uma escritora já com a internet bombando, né? E eu me beneficiei muito de blogs, de sites. Não tinha as redes sociais, mas tinha blog e tinha site. E eu me beneficiei muito. Eu acho que eu fiquei conhecida porque eu tinha um site, que era meu nome, e eu contava lá perrengues da vida profissional, da vida amorosa, da minha relação com os meus pais. E era um site bem lido, assim, né? E, por causa disso, as revistas vieram atrás de mim. Eu comecei a ter coluna em revista, e aí fui para o jornal. Então, acho incrível poder ser um escritor, tendo, hoje em dia, além da possibilidade de você ter um blog, um site, hoje em dia, acho que seria um outro nome, você ter as redes sociais para você postar trechos dessas coisas, né? De frases. Então, acho que o conselho é abusar o máximo possível de que, hoje em dia, todo mundo pode ser o seu próprio canal, hoje em dia, todo mundo pode ser o seu próprio divulgador, né? Porque, apesar de ter essa internet que destrói a gente, ela também eleva muito, né? Tem o outro lado, que eu me beneficiei demais. Mas escrever também cansa. E você tem 1000 projetos, roteiros, podcast. Em algum momento você se sentiu cansada? Bom, assim? ontem eu fugi Ontem eu fiz o lançamento na Platô e tinha ainda metade da fila me esperando. Eu tive uma enxaqueca horrorosa, que eu não conseguia abrir o olho. Isso é uma coisa que eu tenho lutado muito. Assim, a minha cabeça, ela não para de pensar e de criar coisas, mas meu corpo fica me avisando de, olha, tá demais. Então vem uma enxaqueca, vem uma gastrite, vem uma crise de pânico, mas é muito doido, porque aí ontem eu cheguei no hotel chorando de dor de cabeça, péssima, cansada, porque eu venho de várias viagens para lançar o livro, e dos 48 podcasts, e coluna, e projeto para cinema, projeto para TV. Eu deitei na cama e pensei, eu preciso descansar, e já tive mais 2 ideias de podcast. E é muito chato isso, porque eu não estou falando, nossa, ai, que gênia, eu penso muito. Na real, eu acho que é alguma coisa meio doencinha mesmo, assim, de não conseguir desligar, sabe? Meditar funciona para você? Eu medito, eu saio da meditação com 5 pessoas que eu preciso xingar e 8 projetos. E não funciona a minha cabeça. A única coisa que funciona, eu não posso falar, porque é nome de remédio. Esse funciona, mas eu evito ao máximo, porque dá muita fome e na velhice pode causar Alzheimer. Mas essa é a única coisa que funciona, mas é muito chato isso. Não é gostoso. Tati, o Jairo Brod está trazendo uma questão super recente aqui para a nossa conversa. A eleição da primeira escritora negra para a Academia Brasileira de Letras, a Ana Maria Gonçalves, causará que impactos literários, culturais, de inclusão e diversidade daqui para frente? Eu amo esses impactos e o quanto incomoda, né? Então, por exemplo, teve um ano, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, que a literatura para a FUVEST era obrigatoriamente só literatura feminina. A quantidade de amigo meu progressista de esquerda que foi para as redes sociais e eram mulheres e mulheres dentro da lista, mulheres pretas, periféricas, mas mulheres, né? Que absurdo, que não sei o quê. E eu acho que isso movimenta muito. Eu acho incrível, enfim, estar aqui com você e acho. Mas tem isso, né? Então a Flip, já há alguns anos, e que bom, muita mulher, muita literatura indígena, literatura de mulher preta. E, claro, tem uma coisa de, poxa, mas escrevi um livro tão legalzinho e fiquei de fora, mas eu acho incrível isso. Eu acho que esse movimento é.
E acho muito interessante como incomoda pessoas que estão dentro de uma elite progressista de esquerda, né? Porque ninguém quer perder o seu lugar, mesmo com tanto discurso, mesmo tendo lutado tanto, né? Pessoas que levantam a bandeira, mais mulheres pretas, mas quando tira dele, né? Ninguém quer perder o seu lugar de privilégio, né? Mas eu acho essa movimentação necessária e importante. Ainda sobre a repercussão do A Boba da Corte, o Breno Kimmel quer saber o seguinte: A Boba da Corte trata do meio cultural e intelectual e caiu como um estrondo no meio, causando reações das mais diversas, dentre elogios e críticas. Você imaginou que teria este impacto? Algo nisso tudo te surpreendeu? Não, imaginei, tanto que eu fiquei 3 anos com medo de lançar esse livro. Esse livro está na minha cabeça há um tempão. Mas ele é um livro que expõe amigos que eu gosto, né? Expõe um ex-relacionamento com uma pessoa muito importante para mim. Claro que está todo mundo com outro nome, outra idade, outra situação, mas expõe minha infância, né? De certa forma, de novo, expõe meus pais. Eles ficam chateados, mas já entenderam. Já, né? Minha filha, é isso. Mas é o primeiro livro em que eu mexo com uma crítica social. E eu sabia que ia vir porrada, porque, assim, enquanto essa menina aí que não fez os 3 doutorados que a gente fez está falando de gravidez, está falando de namoro, deixa ela. Agora, falar de questão social sem ter feito os 3 doutorados, aí a gente vai cair matando em cima dela, né? Então, teve esse... Mas foi pouco perto do que eu esperava, né? Foi muito mais críticas boas, mesmo de pessoas que têm esse percurso acadêmico, que são acadêmicas. Eu recebi muito mais críticas boas, mas teve uns 3 ali que torceram o nariz, mas isso já era esperado, até porque eu estou rindo deles, né? Porque estou falando dessa elite intelectual que acha que é soberana e não cabe nada, né? Soberano só o Brasil, né? O José Luiz pergunta: como é fazer sucesso num meio que é tão masculino, tão dominado por homens, inclusive em que os homens têm dificuldade de ler autoras mulheres, né? A gente pode estar com os títulos, ganhando espaço, mas somos mulheres mais lidas por mulheres do que por homens. Você é lida por homens? Como é que você lida com o sucesso no mercado dominado por homens? E ainda fazendo humor, né? Que também é uma... E rindo deles, né? Então, você sabe que tem uma coisa muito legal, assim, que lançamento de livro, quando eu vejo homem na fila, tem sempre uma mulher junto falando: não, você vai ter que ler. Não, porque ali é como eu penso, aquele negócio ali, você manda ouvir os podcasts, tal. Aí acaba que depois eles falam: no começo eu detestava, mas depois eu comecei, porque elas obrigam a ler e obrigam a lavar a louça. E aí eles, já escuta lavando a louça, já resolve 2 problemas, né? Então tem, mas assim, quando eu puxo aquele Media Kit que eu mando, tem lá 80% de leitoras mais mulheres, mas os que eu faço de psicanálise é pau a pau, assim, né? Pau a pau é mais um termo machista que a gente usa, né? É verdade. É vagina a vagina. A gente usa um monte, né? Tem ali, sei lá, uns 40% de homens nos que eu falo de psicanálise, mas o meu público é muito mais mulher. Agora, você sabe que quando eu trabalhava com publicidade, esse ambiente machista era muito mais escandaloso, né? Eu só tinha poder homem, os chefes eram homens, até porque era começo dos anos 2000, final da década de 90, então era diferente, né? Os poderosos ali eram homens, e eu tive que passar por um processo de quase... Eu me masculinizei um pouco, porque quando eu entrei nas agências, eu olhei e eu falei: eu quero ser aquele cara ali. Eu não quero nem casar com ele, nem namorar com ele. Primeiro, eu senti uma atração pelos chefes, e eu pensei: o que é isso que eu estou sentindo? Aí eu via que era machista, meio grosseiro. Eu pensava: não quero namorar esse cara. Entendi, eu quero ser ele. Só que eu quero ser ele sendo mulher e não sendo machista e agressiva. Então, foi todo um processo de como copiar alguém que, na verdade, eu queria ser o oposto, né? E hoje em dia já está mais fácil, ainda bem, né?
que mulheres ocupem cargos de poder e possam falar. Agora, foi mais difícil na publicidade do que no meio literário. No meio literário, eu acho que eu consegui ali o meu espaço, até porque tem muita leitora mulher, então eles têm que me engolir. Porque assim, o que as editoras querem? Vender. E eu tenho muita leitora mulher. Então, aí é isso. O público faz a gente chegar em algum lugar, né? Você falou de editora, eu tenho uma curiosidade sobre o gênero mesmo, né? Porque os gêneros são bem limítrofes, assim, e o seu, né, em especial, que é memória, também romance, novela, né? Alguns classificam também como novela. Quando você foi escrever, você já teve que entregar um projeto para... Foi a Fósforo que te convidou? Foi você que chegou até a editora? E o gênero, eles pediram alguma coisa ou não? Um livro sobre isso? Como é que foi? Eu comecei na Panda Books, uma editora pequena. E aí, quando eu comecei a ter coluna na Folha, eu chamei a atenção da Companhia das Letras, então eles me fizeram o convite. Eu fui para a Companhia das Letras muito assim, com os editores homens torcendo um pouco o nariz, né? Quem é essa menina? Veio da publicidade, não fez o percurso acadêmico, e barará, barará. Só que aí eu lancei o Depois a Louca Sou Eu, foi best-seller, foi, acho que, o segundo livro mais vendido do ano da companhia. Aí eles, tá, gostaram. E aí continuei lá, lancei vários livros lá. Só que a Fósforo chegou para mim de um jeito, porque a Fósforo é a Fernanda Diamante e a Rita Matar. São duas mulheres extremamente inteligentes, feministas, muito sedutoras, foram almoçar comigo. E foram sedutoras também porque me ofereceram um ótimo dinheiro, que a sedução também vem desse jeito, né? E falaram, cara, a gente vai trabalhar você de um jeito que a companhia não consegue trabalhar, porque eles têm milhões, né? Milhares de autores, e a gente vai... E, de fato, assim, a assessoria de imprensa da Fósforo, eu nunca, por isso também estou cansada, mas eu nunca pude divulgar tanto um livro. Isso é muito bom. Fui para vários lugares, né? Fiz várias apresentações do livro. E aí veio o convite delas e estou muito feliz de estar lá. É uma editora com muita mulher e que faz uma divulgação muito boa do meu livro. Mas, assim, deixei a porta aberta também na companhia. Os meus livros infantis eu ainda lanço por lá. E ficou uma relação boa, mas foi um convite que veio. Agora, esse começo, que é mais difícil, até uma editora grande te reconhecer, foi por causa veio através da minha coluna no jornal. Sempre uma mídia te faz ficar conhecida para outra, assim, né? Por isso que é complementar. Vou encerrar nossa conversa com uma última pergunta da Daniela. Não consigo ler o sobrenome. Giacometti. Tati, no seu livro, no final, você percebe que chegou lá como escritora reconhecida, né? Como você se sente hoje, estando na Câmara Federal, no coração do Brasil, furando a bolha da cultura paulista, sendo reconhecida nacionalmente? O que é que vem depois? Assim, qual é a sua sensação de estar nesse lugar e falando sobre a sua obra, sobre suas impressões? Fico muito lisonjeada, feliz. Eu tenho eu fui construindo ao longo... A gente sabe que não é fácil para a mulher, né? O homem, ele já nasce, é dado para ele uma autoestima de presente, né? E a mulher, desde da minha família, me dizendo... isso aí ser artista é profissão de quem não está a fim de trabalhar, né? Hoje em dia eu sustento todos eles. Um beijo, mãe, pai, tio, só a galera aí que eu estou sustentando. Mas assim é uma profissão, tanto que assim faço uma faculdade, eu fiz faculdade de marketing, né? Então tenho uma profissão. E acho que um homem teria ouvido diferente, imagino. Então, desde pequena, isso, né? Então, e também não pertencendo a nenhum desses núcleos, né? Então, assim, minha família não conhecia ninguém. Então, eu fui conseguindo tudo, chegar nessas editoras, chegar no jornal, chegar aqui, né? Então, assim, eu fui conseguindo. Ontem eu falei meio com um facão, assim, claro que muito privilegiada por ter feito
uma escola particular, ter feito faculdade, ser uma mulher branca, tem todos esses privilégios, né? Mas também tem uma história, não foi exatamente fácil. E então eu acho que é importante falar que eu conquistei assim uma autoestima, assim, eu me acho muito foda. Tipo, aquele momento Caetano Veloso, Caetano é foda. Eu me acho bacana mesmo, sabe? Então tem momentos assim que eu caio, né? O ano passado foi um ano que eu fiquei muito deprimida. Tem momentos que eu caio muito, acho meu trabalho uma porcaria. Quando sai uma resenha ruim, eu fico, às vezes, acredito na resenha ruim. Mas eu volto muito rápido, né? Eu não caio muito tempo. Outro dia, eu conheci uma artista plástica e eu falei, você é artista plástica, que legal. E cadê suas obras? Ela falou, saiu uma resenha ruim e, por causa disso, eu não pinto, não faço mais nada há 40 anos. E aí eu não consegui, porque acho que eu falo as coisas sem pensar muito. Eu olhei para ela e falei, você é herdeira? Ela falou, eu venho de uma família com muita grana, porque eu pensei, sai uma crítica ruim do meu trabalho. Imagina eu ficar 40 anos, a crítica ruim, ninguém come, né? Aí saiu a crítica ruim, eu dou aquela emburacada 2 dias e já volto. Então, esse voltar é uma construção de autoestima, mas especificamente sobre a importância de estar aqui na Casa do Povo, eu queria dizer que eu sou muito a favor de taxar os super ricos. É isso. Muito importante. Pois é, quando nós percebemos que você vinha nesse momento em que o Brasil está dialogando sobre isso, em que esse é o tema, disse, nossa, apropriado. Muito. Vamos falar sobre elites e... Enfim. E espero do fundo do meu coração que essa palhaçada feita ali entre Bolsonaro e Trump só faça a esquerda ficar mais forte, que eu acho que é o que vai acontecer. É isso que eu espero. Tati, obrigada pela conversa, obrigada pelas perguntas. A gente tentou sintetizar, mas vamos te entregar os bilhetinhos para você ver as curiosidades que pintam sobre sua história. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter vindo. A gente agradece a sua franqueza, né, seu carisma. Muito sucesso para você. Obrigada. E a gente encerra esse encontro com a autora. Acompanhe o programa pela TV Câmara, pelo YouTube, no cd.leg.br/encontro. Dá para ir lá, ver a playlist de autores e autoras que já estiveram aqui. E, na próxima semana, tem outro programa em que a gente vai discutir literatura, em que a gente vai falar sobre algum livro novo. Vamos falar sobre o Brasil. Obrigada. Tchau, tchau.